Pedro, o único discípulo a andar sobre as águas. Entre os muitos episódios marcantes do ministério de Jesus, um dos mais extraordinários é, sem dúvida, o momento em que Pedro andou sobre as águas. Esse evento, narrado nos Evangelhos, especialmente em Mateus 14, ilustra não apenas o poder de Cristo sobre a natureza, mas também a fé e as limitações humanas representadas na figura de Pedro. O contexto do milagre. A passagem acontece logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus havia alimentado uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Após esse milagre, Jesus despediu a multidão e ordenou que os discípulos entrassem em um barco para atravessar o mar da Galileia, enquanto ele subia ao monte para orar sozinho. Durante a noite, os discípulos enfrentaram ventos fortes e um mar agitado, lutando contra as ondas. Na quarta vigília da noite, por volta das 3 da manhã, Jesus foi ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Os discípulos, tomados pelo medo, pensaram que era um fantasma e gritaram apavorados. Jesus, porém, logo os tranquilizou dizendo: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Mateus 14:27. Pedro dá um passo de fé. Pedro, sempre impulsivo e ardente em sua devoção a Jesus, tomou a iniciativa e respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Mateus 14:28. Jesus lhe disse: "Venha." Sem hesitar, Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Esse momento simboliza uma fé ousada e confiante. Pedro, sustentado pelo poder divino, conseguiu fazer o impossível, desafiando as leis naturais por confiar na palavra do Mestre. O medo e a dúvida. No entanto, ao perceber a força do vento e das ondas, Pedro se assustou e começou a afundar. Em desespero, clamou: "Senhor, salva-me." Mateus 14:30. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Mateus 14:31. Ao voltarem para o barco, o vento cessou, e os discípulos, maravilhados, adoraram Jesus dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Mateus 14:33. Lições do episódio. Esse episódio oferece valiosas lições espirituais. 1. A fé nos permite superar limites. O Pedro andou sobre as águas porque confiou na palavra de Jesus. Isso nos ensina que quando fixamos nossos olhos em Cristo e cremos em seu poder, podemos superar desafios aparentemente impossíveis. 2. A dúvida nos faz afundar. O medo e a insegurança de Pedro o fizeram perder o foco e começar a afundar. Assim acontece conosco quando tiramos os olhos de Deus e nos deixamos dominar pelas circunstâncias adversas. 3. Jesus sempre está pronto para nos salvar. O mesmo quando Pedro duvidou e começou a afundar, Jesus não o abandonou. Ele prontamente estendeu a mão e o resgatou, mostrando sua misericórdia e amor incondicional. 4. Os desafios são oportunidades para fortalecer a fé. O episódio terminou com os discípulos reconhecendo mais profundamente a divindade de Jesus. Muitas vezes, os desafios da vida servem para nos aproximar ainda mais de Deus. Pedro, um exemplo de fé e humanidade. Pedro foi o único discípulo a caminhar sobre as águas porque teve a coragem de dar o primeiro passo. Ele representa todos nós em nossa jornada de fé, por vezes corajosos e confiantes, outras vezes tomados pelo medo e pela dúvida. Contudo, a grande lição é que, mesmo nas quedas, Cristo está pronto para nos levantar. Assim, essa passagem nos convida a confiar plenamente em Jesus, mantendo nossos olhos fixos nele, pois somente sua graça pode nos sustentar em meio às tempestades da vida.